E aí, salve, salve, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eduardo José, do canal Que Eu Aprendi, para mais uma reflexão bíblica. E antes eu quero pedir a você para que se inscreva aí no canal, para me ajudar aí no meu trabalho, compartilhe esse vídeo e ative aí o sininho para receber mais notificações, né? A reflexão de hoje está baseada em Mateus capítulo 6, verso 13, onde Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz, e não nos induzas à tentação, perdoa-nos as nossas dívidas e não nos induzas à tentação, né? E a pergunta que eu faço para nós refletirmos nesse assunto é a seguinte: será que Deus ele nos induz à tentação? Eu creio que sim, porque senão não teria sentido Jesus orar e nos ensinar a orar pedindo a Deus, Pai, não nos induza à tentação, né? Se não houvesse a possibilidade dele nos induzir à tentação, então não havia necessidade de orarmos pedindo não nos induza à tentação, né? Mas para entender melhor, devemos entender duas palavras que são palavras-chave nesse versículo, a palavra induzir e a palavra tentação. O que significa a palavra induzir? E a palavra tentação? Tanto a palavra induzir quanto a palavra tentação, ela tem as suas origens na língua original em que a Bíblia foi escrita, né? No caso aqui do Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, né? E também latim, né? O Novo Testamento foi escrito na sua maior parte, né, no grego, mas também tem partes que foram escritas no latim, né? E porque os romanos falavam grego e falavam também o latim, né? E do latim, essa palavra induzir e a palavra tentação, a palavra induzir no latim significa duas palavras, in e ducere, né? In quer dizer para dentro, né? Conduzir para dentro, né? Introduzir, enfim, a ideia de para dentro, de levar para dentro, de conduzir para dentro, né? Tanto é que se você olhar nos aparelhos eletrônicos, a entrada usa essa expressão in, né, do inglês, que significa entrada, né? E a outra metade da palavra é ducere, né, que significa guiar, né, conduzir, levar. Então a palavra induzir dá a ideia de alguém conduzindo um outro alguém, uma outra pessoa, né, para dentro, é mais ou menos a ideia de um pai, né, conduzindo um filho, por exemplo, para a escola, né? Ele está levando o filho para dentro, para a escola, para dentro do ensino. Então ele pega o filho, né, pela mão e o guia, né, para dentro ali do ensino, para dentro ali da escola. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando ele, após jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele foi conduzido, né? Conduzido, ele foi guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Para onde? Para dentro da tentação, para o deserto, para ser o quê? Para ser tentado, né, pelo diabo. Então a palavra induzir significa conduzir, significa guiar, né, para dentro, né? E a palavra tentação, ela significa, ela também tem a sua origem no latim, e essa palavra tentação, ela foi usada mais pelos romanos, principalmente por aqueles homens que eram fabricantes de armas, né, de espadas. Eram homens que fabricavam, que trabalhavam com aço, que trabalhavam com ferro e que confeccionava, né, que fabricava as armas
para o exército romano, porque o exército romano, né, na sua época, no seu apogeu, né, Roma conquistou tudo que conquistou e se tornou um império poderosíssimo da sua época, mas em função do seu exército poderoso que tinha e as armas, né, que possuía, que usava, principalmente as espadas, né, que era feita de aço, e esses armeiros, esses homens que trabalhavam o aço, né, que fabricava as espadas, ele usava esse processo de fabricar espada, né, que eles deram o nome de tentação. Então a palavra tentação significa testar, né, significa colocar em prova, né, testar, né, a palavra tentação, colocar em prova, colocar em teste, né, e eles usou essa palavra tentação para dar nome ao processo de confeccionar a espada. Então, como é que era confeccionado a espada? Primeiramente, pegava lá um pedaço, né, de aço ainda bruto, né, e eles colocavam aquele aço no fogo, e quando aquele aço estivesse vermelho, né, na cor dali do fogo, em brasa, então eles pegavam aquele aço e levavam na bigorna e martelava, né, marretava, usava marreta, e depois pegava aquele aço e jogava num líquido bem gelado, talvez água, e deixava ali por um tempo. E depois levava novamente no fogo e deixava ficar vermelho em brasa e levava na bigorna e marretava e depois no líquido gelado. Então o ato de levar no fogo, né, o aço e esperar que ele ficasse vermelho era para quê? Para que o aço amolecesse um pouco, né, a sua estrutura. E quando ele era levado na bigorna e o cara martelava, aquele processo de martelar era para dar forma, para dar formato à espada. E quando ele levava a espada na água gelada, naquele líquido gelado, era para que a espada, a estrutura da espada se solidificasse, porque nós sabemos que a matéria, toda a matéria, ela é formada pelo quê? Ela é formada por moléculas, né? Então, um objeto que tem as suas moléculas bem juntas, bem solidificadas, a tendência dela é ser mais firme, ser mais resistente, não é verdade? Por exemplo, se você pegar um isopor, por exemplo, de uma densidade menor, você quebra ele com facilidade. Por quê? Porque as suas moléculas estão distanciadas umas das outras, né? Se você pegar um isopor com uma densidade mais firme, mais sólida, aí você tem mais dificuldade de quebrá-lo, justamente por causa das suas moléculas que estão mais solidificadas, mais juntas, né? Então, quando eles pegavam a espada, colocavam no fogo, colocavam na bigorna e marretava e levava na água, o que eles estavam fazendo? Eles estavam dando formato à espada e estavam juntando as moléculas da espada, fazendo com que a espada se tornasse uma só molécula, né? dando solidez, dando dureza, né? aquele material. De maneira que quando a espada era confeccionada, passava por esse processo que durava horas, aí o soldado ele poderia ir para a batalha sem medo da espada quebrar e ele ser morto em batalha. Então, muito das vitórias do exército romano se deu em função das suas espadas, das suas lanças, né, das suas armas que eram confeccionados nesse processo, né, que fazia com que as suas armas fossem mais resistentes do que as armas do adversário, né? Então esse processo de confeccionar a espada, fogo, marreta e água, líquido gelado, né, até formar a espada, tornar ela sólida, tornar ela dura, esse processo, né, os romanos chamaram de tentar. Então era tentar a espada, ou seja, testar a espada, confeccionar a espada até o ponto dela ficar no ponto de testá-la, né? Então esse é o verdadeiro sentido, significado bíblico da palavra tentação. Então olha só, e não nos induzas à tentação, ou seja, não nos conduza, não nos leve para dentro da tentação, não é?
É o que o versículo está querendo dizer. Exemplo disso é aquilo que eu citei. É pegar pela mão e levar, é conduzir. Então como a oração é dirigida a Deus, né, então é como se estivesse dizendo: Deus, não nos leve à tentação, não nos pegue pela mão e nos conduza à tentação, né? Por quê? Porque isso é algo ruim? Não, se entendermos corretamente. Porque, olha só, existe 3 situações em que nós somos tentados. Existem 3 situações em que nós somos conduzidos à situação, à tentação. A primeira situação é quando somos conduzidos pela nossa natureza. A Bíblia diz que nós somos tentados, né, pela nossa concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Então nós somos tentados pela nossa tentação, nós somos tentados pela nossa cobiça, né, dos olhos, né, concupiscência da carne, enfim, e somos tentados a fazer as coisas erradas, né? E a segunda situação é quando somos tentados pelo diabo. Satanás nos tenta e nos leva a fazer as coisas erradas. E em terceiro, né, por Deus. Só que aí no caso a Bíblia diz que Deus ele não nos tenta, ele não tenta ninguém, mas ele testa, ele prova, que no sentido que eu acabei de explicar é a mesma coisa. A diferença é que quando Deus nos prova, ou nos testa, ou nos tenta, no sentido que eu expliquei aqui, ele nos testa para nos aprovar. É como um professor, né, é como um pai que conduz o filho à escola e o professor lhe aplica as lições durante anos e anos e anos para testá-lo, né, para que no final do ano possa aprová-lo. Então a intenção de Deus é sempre nos aprovar para que nós alcançamos patamares maiores, né, na fé e diante dele e diante das provações, não é verdade? Então Deus, ele nos testa, né? Ele nos leva à tentação, ou ele nos leva a sermos testados ou provados, ele nos faz passar pela escola da vida, pelos testes da vida, pelas dificuldades da vida, para nos aprovar, não é? Mas antes, ele nos faz passar por esse processo, né, que eu expliquei aqui, da espada, em que ele te leva, né, a situações adversas, né? Você tem que passar por situações adversas, né? É como se você estivesse passando pelo fogo da prova. Quantos irmãos falam assim: eu estou passando por uma prova, estou passando pelo fogo da prova, né? E às vezes você é ali marretado ali pela situação e massacrado, e você fica ali acuado, entendeu? Tudo aquilo ali é um processo de Deus, é como se Deus estivesse trabalhando ali, né, o material, como o oleiro que está aperfeiçoando o barro, amassando o barro, trabalhando o barro, para formar o quê? Para formar um vaso perfeito, um vaso sólido, um vaso que vai reter ali o líquido, um vaso que vai cumprir, né, a sua função. Assim como uma espada, quando ela passa por esse processo, né, de tentação, de fogo, marreta e água fria, né, para que ela possa cumprir o seu propósito, ou seja, para que ela possa resistir, né, no meio de um combate. O soldado não vai correr o risco de ter uma espada quebrada e, consequentemente, não vai ali ser derrotado, né, como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, né? Resistir o dia mal, estar firme para combater, né, no dia do dia mal, combater o bom combate. O que ele fala? Combati o bom combate, né? E terminei a carreira. Então, quando você vai para o bom combate, você resiste e vence e não é derrotado. Por quê? Porque você passou pela escola de Deus, você passou pela tentação. Deus te testou de várias maneiras, te levou no fogo, te levou na marreta, na bigorna, te moldou o seu caráter, mudou o caráter do cristão. Por isso que o cristão, ele é moldado, o seu caráter é moldado segundo o caráter do Espírito Santo, segundo o caráter de Jesus, segundo o caráter de Deus, segundo o caráter que a Bíblia nos apresenta, né? Um cristão de caráter forte, de caráter firme, de personalidade firme, né? Que está firmado. Vem as lutas, vem a dificuldade, vem a tribulação,
vem a pandemia, vem o coronavírus, vem o que houver, né? Mas ele está ali firme, passa os anos, vem a tempestade, vem os ventos fortes, vem tudo que vier contra ele, mas ele está ali firme, ainda que ele se envergue, né, diante das tribulações e das lutas, mas ele não cai, mas ele não quebra. É como o bambu da China, né? O do Japão, se não me engano, ele se enverga, mas não quebra. E isso em função do quê? Da tentação, de acordo com o que eu expliquei aqui, né? Do teste de Deus, do moldar de Deus, do aprimorar de Deus, molda o nosso caráter, faz com que fiquemos firmes e resistentes, como a espada, como o aço, e assim a gente vai para a luta, vai para a guerra, né, todos os dias, e não se dobra, e não se quebra. Então quando Jesus disse, não nos induzas, ele quis dizer assim, que esse processo dói, né, irmãos? Dói, o processo dói. Ninguém quer passar por esse processo, né? O processo de chegar à perfeição ou perto da perfeição dói, né? Igual, por exemplo, você vê um cara aí que tem a barriga de tanquinho, né? Um corpinho sarado, você vê uma menina aí, uma mulher, uma senhora, enfim, né? Com o corpo definido, é um cara musculoso, um cara, né, bem definido, e você fala assim, moço, que corpo bem definido, mas aquilo ali é um processo que dura tempo e dói. A pessoa tem que ir na academia regularmente, pelo menos 2, 3 vezes na semana, fazer os exercícios ali que dói, quer dizer, envolve sacrifício, envolve renúncia, isso dói, ninguém quer, né? O brasileiro hoje quer coisa rápida, né? Coisa para agora, é o já, e não funciona assim, é um processo que dói, né? Mas se passar pelo processo de Deus, se passar pela olaria de Deus, se passar, né, pelo trabalhar de Deus e deixar Deus trabalhar, como a espada é trabalhada, né? Ainda que dói, o seu caráter será moldado, o seu caráter será firme, e aí você não se quebrará, você não se dobrará, né, diante das tentações, diante da luta, diante das adversidades. Por isso que Jesus falou, não nos induzas à tentação, né, mas livrai-nos do mal, né? Porque quando ele nos induz, ele nos testa para aprovar, para sermos aprovados, para chegar no final do ano, como faz um professor, ele possa dar nota 10 para nós. Amém? E você, o que você achou do assunto, né, desse tema? Deixa aí abaixo aí no vídeo os seus comentários, o que você achou, né? Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, né, para dar força aqui para nós, para o nosso trabalho aqui. Amém? Fiquem na paz, até o próximo vídeo, Deus abençoe vocês.